Irmãos, eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, que está escrito em Esdras, capítulo 1, verso de número 1. Esdras 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, só até aí, no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma projeção mundial de acontecimentos históricos em nossas vidas. Durante todo esse período, nos quadrantes desta terra, houve-se um mover muito grande com relação a essa pandemia. Um beijão para a Estezinha que está nos assistindo aí. E durante esse período, a terra se moveu em função dessa pandemia. Algo que ninguém ficou de fora. Direto ou indiretamente, as pessoas foram atingidas. Elas foram, de certa forma, chegaram até essas pessoas a consequência dessa pandemia. E às vezes eu me pergunto, irmãos, olhando para a história da igreja, do povo de Deus, parece que a história se repete, parece que se torna a mesma coisa, agora de modos diferentes, mas durante um processo de todo o povo de Deus, a gente vê Deus movendo de forma sobrenatural em todo o mundo, em função de um povo que tem aliança com Ele. Se você observar, quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, toda a terra sentiu aquele dilúvio, toda a terra participou dele, para os que creem que o dilúvio foi de extensão mundial. Mas Deus fez aquilo por aliança a um povo. Escolheu Noé e sua família para estabelecer ali um novo tempo para a história da humanidade. Passou-se o tempo, constrói-se a Torre de Babel. Lá também há outro mover sobrenatural de Deus que vai atingir o mundo todo. A confusão das línguas. As pessoas passaram a não entender umas às outras, porque passaram a ter idiomas diferentes. E com isso todo mundo foi abalado por esse acontecimento. Todo mundo. Quando Moisés, depois de atravessar o Mar Vermelho, ele tem uma batalha contra os amalequitas. Naquele momento, Deus para o sol. Ora, se o sol parou ali naquela região, o sol parou para o mundo todo. As pessoas, direto ou indiretamente, em todas as partes do mundo, sentiram o reflexo do acontecimento do que o sol parou. Então todo mundo percebeu que algo diferente tinha acontecido ali, porque Deus tinha uma aliança com aquele povo. Olha só, houve acontecimentos também regionais, guerras estabelecidas entre Israel e outros povos, em que Deus agiu poderosamente e que todos puderam perceber que Deus tinha agido de mão forte por conta de uma aliança com o povo. E nesse momento atual, o que me faz pensar é que nós, igreja do Deus vivo, temos uma aliança com Ele. Desde a morte e ressurreição de Cristo, foi estabelecido entre Deus e a igreja uma aliança. Aliança com os gentios, com o povo que somos nós, que estamos vivendo aqui agora. Então me leva a crer que talvez esse acontecimento mundial tem a ver com a aliança que nós temos com Deus,
e que Deus está nos chamando a atenção para alguma coisa. Deus tem compromisso com a igreja dele, entenda isso. Deus tem uma aliança com a igreja dele, e está trabalhando nesta igreja até a sua volta. E quem sabe, irmãos, tudo o que está acontecendo é porque Deus está chamando a atenção da sua igreja para algo que vai acontecer, ou para algo que Ele quer fazer, ou para algo que nós não estamos fazendo. Se olhar para o contexto bíblico, vamos observar que muitas e muitas vezes que Israel viveu uma situação adversa, foi por conta do comportamento de Israel para com o seu Deus. Israel começou a ter práticas que não agradavam ao Senhor. Israel foi influenciada por outros povos, e trazendo as suas culturas, trazendo as suas adorações, e deixando Deus de lado. E por isso Deus agiu usando projeções nacionais e mundiais para chamar a atenção de Israel, para que ele pudesse entender e voltar para os trilhos pelo qual ele foi chamado para andar. E será que nesse tempo, nessa época, Deus não está fazendo isso com a igreja? A Bíblia diz que Deus não muda e nele não há sombra de variação. O mesmo Deus que tratou Israel no passado, é o Deus que trata a igreja dele, não por ódio, não por vingança, mas por amor a esta igreja. Me faz pensar, irmãos, será que Deus não está chamando a atenção desta igreja? Porque vamos olhar para esse cenário da igreja, irmãos, nós estamos vendo uma igreja, é claro que tem as suas exceções, mas de uma maneira geral, uma igreja mundana, uma igreja idólatra, uma igreja avarenta. Estou falando de pessoas, não estou falando de instituição, mas de pessoas, a igreja, o corpo vivo de Cristo, uma igreja soberba, uma igreja orgulhosa, uma igreja que não olha mais para Cristo, mas olha mais para as estratégias mundanas, e não que não sejam boas, mas deixar o Cristo de lado. Será que Deus não está chamando, parando o mundo, para chamar a atenção da igreja dele, para dizer aqui, para esta igreja voltar para os caminhos dele? O compromisso de Deus é com a igreja, é com o povo dele. E o mundo pode ser apenas um coadjuvante nessa história, como no passado foi e como no passado aconteceu. Lendo esse texto da Bíblia, de Esdras, houve uma grande semelhança do que aconteceu no passado, do que acontece hoje, e que eu quero compartilhar com os irmãos desta noite. Tudo vai voltar como era antes. Foi uma frase que eu ouvi há uns dias atrás, em uma reportagem falando da abertura do comércio na Europa, especificamente na Itália, onde o repórter entrevistou um trabalhador de um restaurante, e ele diz exatamente esta frase: tudo vai voltar como era antes. É sabido de cada um, de todos nós, que para aquele homem ele estava dizendo que a vida vai voltar como era antes. O que ele fazia, ele vai voltar a fazer. O trabalho vai voltar a existir. Os turistas vão voltar a acontecer, a permanecer de novo nos bares, a visitar, a participar. Ele estava dizendo do mercado, ele estava dizendo das famílias, ele estava dizendo de tudo. Mas nós sabemos que, embora tudo vai voltar como era antes, nem tudo que era antes agradava ao coração do Senhor. E aí me preocupa muito, porque muitas pessoas estão esperando exatamente os portais da quarentena abrir para voltar a fazer tudo o que fazia como era antes. Me preocupa porque
A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Deus trabalha na igreja dele, a sua noiva, preparando-a para um momento na história, onde o mundo todo vai ver a sua glória manifestando na terra e levando essa igreja para ele. Projeção mundial, onde o mundo todo vai ser abalado. Quando nós lemos esse texto de Esdras, capítulo 1, verso 1, que relata uma fala do rei Ciro, nós voltamos atrás um pouquinho da história, e vamos lá para Jeremias 25 a 29, onde ele profetiza dizendo que o reino de Judá, o reino do sul de Israel, já dividido, iria ser cativo na Babilônia, passaria por lá 70 anos, e depois disso regressaria para a sua nação. Essa profecia foi dada por conta de que Israel não andava nos caminhos do Senhor. E assim foi feito. Nabucodonosor, rei da Babilônia, hoje Iraque, invadiu aquelas terras, dominando a Síria, Líbano, Israel, Jordânia e até o Egito, parte do Egito, e levou cativo Israel para a Babilônia. Aqueles que no contexto ou na ideologia deles julgavam ser pessoas que eles poderiam aproveitar. Os nobres, os sábios, os cientistas, os profissionais, deixando para trás aquilo que para eles não serviria de nada, destruindo toda a sua cidade, saqueou o templo, deixou tudo vazio. Israel agora vê a sua nação completamente destruída, porque o reino do norte já tinha sido dominado pela Babilônia, só faltava agora o reino do sul, e assim foi, e aquela terra ficou desabitada, assolada por aquela tristeza, por aquela dor, debaixo de escombros e vergonha. A nação do grande Deus, a nação daqueles que saíram do Egito, e com mão forte Deus os levou para aquele lugar, agora derrotados, vencidos diante do inimigo. Mas Deus estava no comando da história e queria chamar a atenção de Israel para um retorno para o rei. Em Daniel capítulo 8, verso 3 e 4, diz assim a profecia de Daniel: e levantei os meus olhos e vi, e eis, era a visão, e eis que um carneiro estava diante do rio, e o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, um era mais alto que o outro, mas o maior subiu por último. Vi o carneiro que dava marradas para o ocidente ou para o oriente, para o oeste, e para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Esta visão, essa profecia, fala do reino Medo-Persas, que estava se levantando para dominar aquela região naquele tempo. Agora, Nabucodonosor já não era mais o poderoso da terra, agora era Ciro, o grande rei. Ciro, em 539, assumiu o reinado. Depois veio Dario, 522. Xerxes, Assuero, em 485. E por fim, Artaxerxes I, em 464 a.C. Esse reino tinha uma expansão muito grande, trazendo para os tempos atuais, para a geografia atual. No norte, ele se estendia desde a Bulgária, Turquia, Azerbaijão e Armênia. A Bulgária já é um pedacinho da Europa. A Turquia é o país que liga a Europa ao Oriente Médio. Do noroeste, o nordeste, ele passava por Turcomequistão, Azerbaijão. E a sudoeste, ele estava com o Afeganistão. Ao sul, Paquistão e até o extremo norte da Índia. No Oriente Médio, ele passava pelo Iraque, pelo Kuwait, pela Síria, pelo Líbano, Jordânia, Israel e até o extremo norte também do Egito.
Então ele dominou uma proporção gigantesca ali naquele eixo do Oriente Médio, pegando da ponta da Europa até chegar à ponta da Ásia através da Índia e tomando todo o Oriente Médio. Então era um reino grande, era um reino poderoso, é um reino que cresceu. E aí Deus levanta esse rei para cumprir a sua palavra, conforme nós lemos, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Está escrito na Bíblia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Note que o que aconteceu de projeções mundiais naquela época foi para Deus trazer um benefício para o seu povo e cumprir a sua palavra com relação à aliança que ele tinha com aquele povo. Porque ele tinha dito àquele povo: vocês vão ficar 70 anos cativos, mas vão voltar e restabelecer a sua terra. E aí Ciro começa a liberar. Primeiro, Zorobabel tinha missão de edificar o templo. Depois Esdras tinha missão de restaurar a lei. Depois Neemias com a missão de restaurar os muros. Aí já foi na parte de Artaxerxes I. Mas é importante você lembrar que nesse reino foi quando Deus começou a estabelecer aquilo que ele tinha falado pela boca de Jeremias antes do cativeiro. E que semelhança há com essa ação de Esdras, o que nós estamos vivendo hoje? Primeiro vamos ler o que está escrito em Esdras 1, 27. Deus restitui a Israel, Esdras 1, 2 a 7. Deus restitui a Israel a sua nação. No verso 2 diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Olha só, irmãos, olha as palavras do rei Ciro. Primeiro ele mostra a grandeza do seu poder, e depois ele diz que Deus deu a ele o encargo de edificar uma casa ao próprio Deus, que ficava em Jerusalém, Judá. E ele faz: que há entre vós de todo o seu povo que seja seu Deus com ele? Ele está perguntando: cadê os crentes desse povo? Cadê os que ainda permanecem na fé? E ele faz mais: e todo aquele que ficava em alguns lugares que ajudava, e começa a falar. Ele libera aquele povo, aqueles que ainda criam no Senhor, aqueles que ainda percebiam Deus, aqueles que estavam sabendo que Deus estava no comando, aqueles que sabiam que Deus estava operando conforme a vontade dele, que nada tinha saído do acaso, mas sim fruto da vontade de Deus. Ele liberou esse povo para construir de novo aquela nação. Volte para lá. Desceu Zorobabel, depois foi Esdras, agora pelo rei Ciro, e por fim Neemias, para restaurar os muros de Jerusalém. Deus começa a restituir Israel depois daquela nação fracassada. Imagine, irmãos, aquelas pessoas que ainda moravam lá, e de repente vê Zorobabel chegando lá e começando a arrumar aquele lugar para a construção do templo, o altar de adoração a Deus vivo, todo-poderoso. E assim eles fizeram. Em segundo lugar, Deus restitui financeiramente Israel. Olha que no capítulo 7, verso 17, está escrito assim, no verso 17: portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e com as suas libações, e oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que de ti e dos teus irmãos bem parecer fazerdes, do resto da prata e do ouro, fazeis conforme a vontade do vosso Deus. A mensagem que Deus estava dizendo para Israel: eu restituo a sua nação, e agora eu vou tirar essa nação da pobreza, e vou restituir essa nação financeiramente. Eu vou voltar a fazer essa nação produzir.
E Ciro não poupou esforços e nem dinheiro para fazer isso. E mandou toneladas de ouro e de prata para que fizesse o sacrifício para Deus, conforme a cultura judaica, conforme a crença que eles acreditavam. E assim se fez. Deus começa a restituir aquela nação financeiramente. Agora, irmãos, no capítulo 8, verso 21, nós observamos outra coisa interessante: a proteção de Deus com aquele povo. No verso de número 21 está escrito assim: então, Esdras falando, então apregoei ali um jejum junto do rio Ava, que é um rio do Iraque, para humilharmos diante da face de Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os filhos e para toda a nossa fazenda. Em outra versão diz para pedir a sua proteção. Depois de todos os pedidos que Esdras tinha feito ao rei, de tudo que o rei fez por ele, ele ficou com vergonha de pedir ao rei uma escolta armada para conduzi-lo até aquele lugar. Mas aí ele tinha aliança com o Senhor, e ele foi e orou ao Senhor para que desse essa proteção para eles. Eles foram conforme aquilo que eles oraram e acreditaram, e Deus conduziu na caminhada até aquele determinado lugar, que era Jerusalém. É óbvio que eles saíram do Iraque, e do Iraque para Jerusalém são muitos quilômetros, e pelo caminho há bandidos, há ladrões, há saqueadores. Eles levavam prata, eles levaram ouro, eles levaram animais para sacrificar naquele lugar. E os bandidos, ladrões, saqueadores, oportunistas só esperavam a chance para roubar quem quer que passasse por ali. Mas mesmo assim, sem escolta nenhuma, eles foram e Deus os livrou no caminho. Era mais uma vez Deus falando: eu estou protegendo vocês na caminhada. Quando ele chega em Jerusalém, eles fazem uma celebração. Versículo 8, verso 31, diz assim: e partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. Viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos da casa de Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, com eles Jorobabe, filho de Jerua, e Noadias, filho de Bunii, os levitas. E eles fizeram, pesaram, arrumaram todas as coisas, e desconforme o número e conforme o peso de tudo aquilo que tudo descreveu no mesmo tempo. E ao transportados que vieram dos cativeiros, oferecemos holocausto a Deus de Israel, 12 novilhos, olha só, por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Eles fizeram uma festa de celebração, por estarem no lugar onde Deus tinha falado pela boca do profeta Jeremias, quase um século antes. Deus estava restaurando aquilo que ele tinha falado para a sua igreja. No verso 9, no capítulo 9, verso 3, tem um acontecimento que muda todo esse sonho, todo esse sentimento que está no coração de Esdras. No verso 3 diz assim, 9 verso 3, e ouvindo eu tais coisas, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e assentei-se atônito. Olha só o que Esdras fez. Quando ele chega naquele lugar, os principais daquele lugar chegaram dizendo: Esdras, o povo que aqui estão fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Eles estão casando com mulheres estrangeiras, eles estão sacrificando aos outros deuses, eles continuam avarentos, eles continuam, Esdras, maltratando o seu próprio irmão, usando e abusando do seu irmão por
tomando fazenda, tomando bens, tomando aquilo que tem, cobrando impostos. Eles estão, Esdras, vivendo como vivia antes. Irmãos, aquilo falou meu coração, porque, meu Deus, eu pensei, será, meu Deus? Será que depois dessa pandemia, nós voltaremos a viver o que nós vivíamos antes? Será que depois de tudo que está acontecendo, nós não aprendemos a ter um senso de justiça maior para com Deus? Ou não atentamos de forma mais especial para aquilo que Deus quer falar conosco? Será que tudo vai voltar como era antes? Ou haverá mudança no teu povo, Deus? Esdras se jogou naquele chão, arrancou os cabelos da sua cabeça e da sua barba, e ficou ali até o final daquela tarde, se humilhando diante de Deus, sem entender o porquê daquilo. Talvez na cabeça de Esdras, vi um filme, em ver um rei ímpio, dizendo que Deus deu ordem a ele para reconstruir aquela cidade, o altar ao Deus vivo, um rei que investiu, viu a mão de Deus na caminhada, e agora esse povo que já estava ali, vendo que Zorobabel já estava ali reconstruindo o templo, estavam vivendo da mesma maneira. Há uma decepção no coração daquele sacerdote, há um sentimento de derrota, há um sentimento de fracasso, e há um sentimento de vergonha muito grande diante de Deus. Segundo o relato bíblico, ele diz que não, na oração dele, ele não tinha condição de levantar os olhos para Deus de vergonha, como se ele dissesse, depois de tudo que tu fizeste, Deus, esse povo ainda se porta desse jeito. Ó, irmãos, me faz pensar um versículo da Bíblia, em Lucas 13:34, quando Jesus chega em Jerusalém, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis te ajudar como os filhos, e como a galinha os seus pintos debaixo das suas asas, e não quisestes. Igreja, será que tudo vai voltar como era antes? Será que nós voltaremos a viver as mesmas coisas? Ou há em nosso coração, na igreja do Senhor, um fio de arrependimento para entender que é um novo tempo de Deus para essa igreja? Deus está nos chamando a atenção, irmão. Tudo o que acontece no mundo é porque Deus tem uma aliança com a igreja, Ele está movendo a igreja. E quando eu ouvi aquela palavra, eu imaginei, será que esse é o nosso cenário, Deus? Parece demais, está muito igual. E o que fazer, Deus? O que fazer? Porque no meio da igreja tem os seus remanescentes, tem aqueles que acreditam, tem aqueles que estão ligados no teu trono, tem aqueles que estão observando, tem aqueles que estão vendo, tem aqueles que estão percebendo. E a palavra foi, irmão, humilhação. Capítulo 9, versos 5 e 6 está escrito assim: E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, e havendo já rasgado as minhas vestes e o manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. Verso de número 8 agora como por um pequeno momento, se me fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapassem, e para dar-nos uma estabilidade no santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida da nossa servidão. Ele agora passa por um processo, se colocando na brecha entre aquele povo e Deus, dizendo: nós pecamos contra o Senhor, nós falhamos contra o nosso Deus. Em meio a essa pandemia, o Senhor tem nos dado um pouquinho de graça, e nós temos falhado com o Senhor, mas ele se colocou em humildade diante de Deus, para pedir perdão por aquele povo,
para pedir perdão por aquela nação, para dizer: Deus, eu quero mudança para a minha vida e para esta nação. Meu querido irmão que me assiste nesta noite, quem sabe Deus não está abrindo os teus olhos para você se colocar na brecha entre Deus e esta igreja que você faz parte, que somos nós, em humilhação, em oração, em jejum, em busca, para dizer: Deus, cura a tua igreja, Deus, salva a tua igreja, Deus, restaura a tua igreja, porque pandemia vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim permanecerá para sempre. Move o coração desta igreja, Senhor, move o coração do seu povo. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Foi o que esse homem fez. Ele se colocou na presença de Deus para clamar perdão por aquele povo, se humilhando. Nós precisamos, irmãos, atentar para esse fato. Será que tudo vai voltar como era antes na nossa vida? O mundo vai voltar como era antes. Ele vai voltar para os seus delitos e pecados. Ele vai voltar para a sua cobiça. Ele vai voltar para as suas prostituições. Eles vão voltar para os seus enganos. Eles vão voltar pelos seus egoísmos, pela sua soberba. Eles vão voltar para o que eles eram antes. Mas você, nós, a igreja do Senhor, nós temos que voltar melhores. Nós temos que voltar diferente. Nós temos que voltar humilhados. Nós temos que voltar envergonhados diante de Deus. Nós temos que nos voltar mais forte diante do Senhor. Nós temos que voltar mais convertido a Deus. Nós temos que voltar melhores. Aleluia. Tiago capítulo 4, verso 6. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Então vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos buscar a face dEle, porque nós não podemos voltar como éramos antes. Nós temos que ser diferente. No capítulo 10, verso 3, fala do retorno a Deus dessa nação, por conta desse ato de humildade. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo desta terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Verso de número 3. Agora, pois, façamos um concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que há nascido delas, conforme o conselho do Senhor, dos que tremem no mandato do nosso Deus, faça assim conforme a lei. Meu irmão, isso aqui foi uma mudança radical na vida daquelas pessoas. Isso aqui cumpriu na vida daquelas pessoas o propósito pelo qual Esdras desceu àquele lugar, restaurar a lei no coração daquele povo. Aquele povo agora entende o seu estado e faz de novo um concerto com Deus, para que Deus possa restabelecer no coração deles aquilo que eles tinham de mais precioso na vida deles, que era a comunhão com Deus. Você sabia que o que você tem de mais precioso na sua vida é a comunhão com Deus? Jesus deixou escrito isso na Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A comunhão com Deus é a primazia da nossa vida. Tudo parte por esse pressuposto. É o órgão regulador da nossa história. E agora Deus estabelece naquele reino a sua lei para restaurá-los novamente. Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Tudo vai voltar como era antes, mas nós, a igreja, não. A igreja vai voltar mais forte, a igreja vai voltar mais humilde,
A igreja vai voltar mais distante do pecado. A igreja vai deixar soberba de lado. A igreja vai deixar inveja de lado. A igreja vai deixar o partidarismo de lado. A igreja é uma só, é o corpo de Cristo. Ela tem que andar conforme essa cabeça manda. E para andarmos conforme essa cabeça, nós temos que nos submeter à direção dessa cabeça. Submeta a direção do Espírito Santo. Submeta a direção da Bíblia Sagrada. Submeta aquilo que Deus está falando na sua vida, através da Bíblia, da palavra dele e do Espírito Santo, para que possamos andar de forma diferenciada. Esta é a igreja que Deus está causando. E aí me faz pensar, irmãos, será que tudo isso que está acontecendo no mundo não é para Deus chamar a atenção da igreja dele? Tantas vezes ele fez isso na história. Tantas vezes ele parou o mundo para que a igreja entendesse que ele está no comando da história. Será que ele não parou esse mundo dos tempos modernos? Porque Deus não muda e não há nele sombra de variação, para chamar a atenção da igreja dele, trazendo a igreja para aquilo que ele chama projeto soberano dele para a igreja, preparando essa igreja para o fim, preparando essa igreja para os tempos finais. Tudo vai voltar como era antes, mas nós vamos voltar diferente. A nossa oração é essa. Nós temos que nos colocar com humilhação na brecha do Senhor, para despertar a igreja dele para um comportamento diferenciado, para os novos tempos que virão pós essa pandemia. Eu, você, nós somos a igreja do Senhor. Vamos nos colocar como se colocou Esdras e aquele povo, na brecha, humilhados diante de Deus, sabendo que a resposta vem do Senhor para as nossas vidas. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.